Às vezes a pessoa faz tudo certo e mesmo assim parece que nada dá certo. Se esforça, se doa, confia, ora. E no fim do dia, deita com o peito apertado, se perguntando por que ainda continua. Não é fácil manter a fé quando tudo ao redor parece insistir em quebrar você por dentro. Tem uma hora que o corpo continua por hábito, mas o coração já cansou. E não é cansaço físico, é o peso de quem não vê mais sentido nas tentativas. A sensação de estar sempre começando do zero, enquanto todo mundo parece estar chegando em algum lugar. Isso machuca num lugar que ninguém vê. Fica aquela impressão de estar sendo deixado para trás, como se houvesse algo errado com você. Mas ninguém enxerga, porque por fora está tudo no lugar. Só que por dentro, a alma vive escorregando no limite. E o mais cruel é quando você tenta falar, mas não tem palavras que expliquem o que está doendo, porque nem você entende. É só um aperto que vai se acumulando em silêncio. Parece que quanto mais você tenta fazer o certo, mais difícil fica. Quanto mais você ora, mais tudo em volta grita que não adianta. E não é falta de fé, é só que esperar por algo que nunca chega te desmonta aos poucos. Te faz duvidar até daquilo que um dia teve certeza. E mesmo assim, você segue, vai no automático. Porque parar também não resolve, porque desistir parece covardia e continuar parece castigo. A vida vai testando seus limites de formas que você nunca imaginou. Pessoas te decepcionam, portas se fecham, oportunidades escapam das mãos. E no meio de tudo isso, o silêncio de Deus machuca como se fosse ausência. Você até tenta lembrar das promessas, das palavras bonitas que ouviu, dos momentos em que acreditou com força. Mas tem dias que tudo parece tão distante que chega a doer lembrar. E aí a pergunta grita no fundo do peito: se tudo isso tem propósito, por que dói tanto? Se esse caminho é mesmo de Deus, por que parece que estou sendo empurrado para um buraco? A cabeça tenta entender, mas o coração só quer alívio, só queria ouvir uma palavra, um sinal, qualquer coisa que dissesse: você não está sozinho, mas o céu parece trancado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fácil ler, difícil viver, porque nem sempre a ansiedade vem de falta de fé. Às vezes, ela vem de tanto esperar. E essa espera, quando longa demais, vira uma prisão invisível onde a alma começa a se calar. É um tipo de sofrimento que não faz barulho, mas consome por dentro. Você já se sentiu assim? Como se estivesse lutando sozinho numa guerra que ninguém reconhece. Como se cada oração fosse uma carta enviada para um endereço que nunca responde. E mesmo assim, você continua. Não porque ainda acredita com força, mas porque tem medo do que acontece se parar. Porque apesar de tudo, ainda há um fio de esperança agarrado no fundo da alma. O que ninguém vê é o que custa para você manter esse fio aceso. Cada passo é uma batalha. Cada manhã é um esforço. Cada sorriso é um disfarce. E o pior é que parece que quanto mais você se aproxima de algo, mais tudo se complica. As lutas se intensificam, as provações se acumulam, os sinais se apagam. Como se o universo conspirasse para você desistir justamente quando estava perto. E se for isso mesmo? E se o caos que você está enfrentando for a confirmação de que está prestes a viver aquilo que tanto pediu? Porque às vezes o barulho do inferno aumenta justamente quando o céu já está a ponto de agir. Mas você precisa aguentar só mais um pouco, só mais um momento, porque o que vem depois desse cansaço pode ser exatamente o que vai mudar tudo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção. E te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A fé começa a rachar onde a rotina pesa mais do que o propósito.
Acordar, correr, tentar resolver tudo, voltar para casa com a sensação de que, mesmo tendo feito tudo, não foi o suficiente. Não falta esforço, falta sentido. E isso não se fala, porque parece pequeno demais para chamar de problema. Mas por dentro, vai corroendo. É o tipo de desgaste que ninguém percebe. Vai minando a esperança devagar, como quem apaga a luz de um cômodo por vez, até que você já nem percebe que está andando no escuro. Não é falta de gratidão, é só que o coração cansa de esperar o que nunca chega. Quando a alma entra nesse automático, a oração vira hábito, a fé vira repetição e a esperança começa a se calar. A pessoa continua indo à igreja, continua orando, continua dizendo que crê, mas por dentro já não sente mais nada, como se tudo tivesse virado protocolo. E o mais assustador é perceber que nem sabe quando isso começou. Só sente que o coração foi ficando pesado e a vida foi perdendo o brilho aos poucos. O pior tipo de desânimo é aquele que vem escondido dentro do dia comum. Quando a dor não é grito, é suspiro. E mesmo assim, dói, porque é uma angústia que se disfarça bem. Quem olha de fora nunca diria que ali dentro tem uma alma pedindo socorro, porque está tudo funcionando, né? Está pagando as contas, cuidando da casa, respondendo mensagens. Só não tem mais espaço para sonhar, só não tem mais força para acreditar. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. E quantas vezes falta justamente isso? Uma palavra simples, direta, que lembre que você ainda está no caminho certo. Mas em vez disso, o que mais aparece é cobrança. As pessoas esperam de você um desempenho que você mesmo não sabe de onde tirar. Esperam que você sorria, que tenha fé, que resolva. Só não perguntam como você está de verdade. A ausência de pequenas respostas vira um peso que se arrasta nos ombros. A vida continua acontecendo, mas dentro de você parece que parou. Tudo funciona, mas nada flui. Você se sente travado por dentro, como se estivesse esperando uma autorização invisível para voltar a viver. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica quebrar esse ciclo. Como sair de um lugar onde nem sabe mais onde está? Já se perguntou quantas vezes orou por algo e, quando não veio, tentou acreditar que não era o tempo? Só que o tempo foi passando e a fé foi escorrendo junto. A confiança virou medo de esperar mais uma vez. Porque esperar de novo significa correr o risco de se frustrar de novo. E chega um ponto em que você para de pedir, não por falta de fé, mas por cansaço. Quem nunca sentiu isso talvez ache exagero, mas quem já carregou essa angústia silenciosa sabe o quanto ela pesa. Sabe que não é drama, é real. É um vazio que não se preenche com palavras bonitas nem com frases motivacionais. É uma fome de resposta que o mundo não sabe alimentar. E quando isso vira rotina, a alma entra em modo de sobrevivência. Você não vive, só suporta. Ninguém deveria ter que viver assim, mas muita gente vive. E o silêncio machuca porque você olha para todos os lados e parece que só você está estagnado. Só você que não consegue mais orar com verdade. Só você que sente que Deus se calou. E essa sensação de isolamento aperta, porque dá a impressão de que o problema é com você, como se fosse você que não soube crer do jeito certo. E é nesse ponto que muita gente desiste, não porque não acredita mais em Deus, mas porque parou de acreditar que Ele ainda vai responder. Só que talvez, bem talvez, o que pareça silêncio seja Deus, permitindo que tudo pare, só para você perceber o que ainda está de pé, mesmo sem respostas. Talvez o que está doendo tanto seja justamente o que está te empurrando para perto daquilo que vai virar tudo. Tem oração que a gente faz em voz alta e outras que só acontecem no pensamento enquanto encara o teto do quarto. Aquelas que não terminam com amém, porque nem foram ditas por completo. Só ficaram ali,
entre a aflição e o medo de não serem ouvidas. É nesse intervalo que o silêncio de Deus machuca mais. Não porque ele virou as costas, mas porque a gente esperava algum sinal. Um barulho, um toque, qualquer coisa que quebrasse esse vazio. A ausência de resposta vai criando um tipo de insegurança que ninguém vê. Por fora tudo segue, mas por dentro começa a se formar uma dúvida que vai crescendo com o passar dos dias. E se não tiver ninguém ouvindo mesmo? E se o que eu entendi como promessa for só ilusão? E se esse tempo todo eu estive orando pro nada? Essas perguntas surgem quando o silêncio de Deus dura mais do que a força da nossa esperança. A gente tenta se lembrar do que já viveu com Deus, dos momentos em que a fé fez sentido, das orações que foram respondidas. Mas a memória não é suficiente quando o presente grita mais alto, quando o que machuca é o hoje. E nesse hoje, tudo parece parado. A vida está em pausa, mas os problemas não. Eles continuam surgindo, cobrando, apertando, empurrando você para o canto. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus capítulo 10, versículo 38. É isso que desafia, continuar mesmo sem ver, porque crer quando tudo dá certo é fácil. Difícil é manter os pés firmes quando o chão já não responde. Quando você se sente sozinho até dentro da fé. Quando nem sabe mais se está orando certo, se está sendo ouvido, se ainda tem jeito. A impressão é que Deus se calou justamente quando você mais precisava dele. Que o céu fechou e você ficou sem instrução, sem direção, sem consolo. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for construção? Porque tem coisa que Deus só faz no escuro. Tem coisa que ele só ajeita enquanto tudo parece parado. Mas isso é cruel quando se está do lado de cá, tentando sobreviver a mais um dia sem nenhuma resposta. Já pensou que talvez você esteja exatamente onde deveria estar? Que esse silêncio não é descaso, mas preparação? Que antes de uma mudança real, a vida às vezes precisa passar por esse vale de incompreensão? Porque fé não é só acreditar, é continuar mesmo quando já não há mais o que sustente a lógica. É segurar firme mesmo quando o que você sente é só vazio. E se esse silêncio todo for porque o próximo passo é grande demais para ser dado com pressa? E se o que Deus está fazendo, ele precisa fazer longe dos seus olhos para você não atrapalhar? Porque o ser humano quer entender, mas Deus trabalha no oculto. E nesse oculto, a alma grita, a alma se debate, a alma sente falta de respostas. Mas é ali que o coração aprende a confiar sem garantias. Você aguenta mais um pouco? Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir nada? Será que ainda dá para acreditar que esse silêncio pode ser o último antes da resposta? Quando tudo começa a apertar de uma vez só, a primeira reação é pensar que tem algo errado. Como se o mundo estivesse contra você, como se Deus tivesse soltado sua mão bem na hora mais frágil. Só que tem guerra que não vem para destruir, vem porque alguma coisa está prestes a nascer. E antes de uma virada, é comum que tudo fique mais pesado, mais exigente, mais confuso. Não porque você saiu do caminho, mas porque está bem perto de cruzar uma linha que muda tudo. A resistência aumenta justamente quando você está mais perto do ponto que o inimigo quer que você desista. Ele não se incomoda com quem está parado, se incomoda com quem está quase chegando. Por isso, as pressões se intensificam, por isso a mente começa a falhar, por isso o medo se infiltra onde antes havia força. Você começa a se questionar não porque perdeu a fé, mas porque ela está sendo puxada ao limite. O tipo de provação que você enfrenta hoje talvez seja justamente a evidência de que algo grande está a caminho.
Não é coincidência que os dias ficaram mais difíceis justo quando você decidiu não voltar atrás. Não é por acaso que as portas se fecharam logo depois que você disse sim para algo que Deus colocou no seu coração. As dores mais intensas nem sempre são castigo. Às vezes são sinais de que a pressão aumentou porque o propósito se aproximou. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos, capítulo 5, versículos do 3 ao 4. O que hoje parece caos pode estar construindo uma força que você ainda nem reconhece. O que hoje machuca, amanhã talvez se revele como o motivo pelo qual você chegou mais longe do que imaginava. Já pensou se você estiver a um passo da resposta e nem percebeu? Se o desânimo de agora for a última tentativa de te parar antes de algo acontecer? Porque há um tipo de luta que vem carregada de tensão, de cansaço, de vozes internas dizendo que não vai dar. Mas quando tudo grita que é hora de desistir, talvez seja justamente o momento de se manter firme. Nem sempre a guerra é sinal de que você se perdeu. Pode ser sinal de que você está avançando. O que você faria se soubesse que a dor de hoje é o último empurrão antes da virada? Será que aguentaria só mais um pouco? Será que seguraria firme mesmo sem entender? Porque tem batalha que surge para marcar o fim de um ciclo e abrir um novo. Mas ela chega disfarçada de caos e você precisa ter coragem para não se entregar no meio. Porque talvez resistir agora seja o que define se você cruza a linha ou se entrega antes do milagre, mesmo com medo, mesmo sem forças, mesmo sem ver saída. Porque esse aperto todo pode estar empurrando você direto para o lugar que Deus já preparou. O que mais pesa nem sempre é o que acontece, mas o que continua sem resposta. E mesmo assim, você seguiu. Quando tudo dentro gritava para parar, você não parou. Quando parecia que ninguém via, você permaneceu. Isso já diz muito mais sobre sua fé do que qualquer palavra bonita. Porque a fé real não aparece nas declarações públicas, mas nos dias em que a alma está em silêncio, e mesmo assim, você escolhe não soltar a mão de Deus. Se tudo ficou mais difícil, não é porque você está fora do caminho. Talvez seja porque já está perto demais do que tanto pediu. Porque é comum a luta apertar na beira do propósito. E o inferno faz barulho quando percebe que você está prestes a romper. Então respira, recolhe o que ainda te resta de força e vem comigo agora. Não com medo, não por obrigação, mas como quem reconhece que não dá mais para carregar tudo sozinho. Vem orar como quem precisa de um respiro no meio desse turbilhão. Porque se Deus permitiu que você ouvisse tudo isso, é porque ainda tem algo para fazer aí dentro. E esse algo começa no próximo minuto, com você orando. Eu estou aqui com você. Vamos, Senhor. Eu não sei nem por onde começo, mas o Senhor conhece cada parte do que carrego. Não tem nada escondido aqui, nada disfarçado. O que eu estou sentindo, o Senhor já viu antes mesmo de eu conseguir colocar em palavras. E é por isso que eu estou aqui. Não porque eu sou forte, mas porque estou cansado de fingir que dou conta. Estou cansado de tentar segurar tudo sozinho, enquanto por dentro está tudo se desfazendo. Eu preciso de ajuda, Deus. Eu preciso sentir que o Senhor ainda está aqui. Tem horas que o peito aperta de um jeito que parece que vai sufocar. Eu oro, eu tento confiar, eu tento manter a cabeça erguida, mas a verdade é que eu estou no limite. E mesmo sem entender por que tudo está desse jeito, eu escolho não sair da tua presença. Mesmo sem ver sinal, sem ouvir resposta, sem entender o propósito, eu fico. Porque mesmo com tudo doendo, ainda sei que fora do Senhor não tem alívio nenhum. Então eu me jogo aqui do jeito que eu tô, cansado, frágil, confuso, mas ainda te buscando. Se for preciso chorar, que seja aqui.
Se for para desabar, que seja nas tuas mãos, porque só o Senhor sabe o que está acontecendo por dentro. Ninguém mais vê, ninguém mais entende, mas o Senhor sabe. O Senhor vê aquele pensamento que eu não tenho coragem de dizer para ninguém. O Senhor entende até o silêncio que escapa das minhas palavras. Então, Deus, só me escuta, mesmo que eu me perca nas frases, mesmo que eu fale tudo errado. O Senhor entende minha bagunça, me dá fôlego para não desistir, me dá direção no meio dessa confusão. Me mostra o que o Senhor quer que eu enxergue, mesmo que eu ainda não consiga entender tudo. Me ajuda a confiar de novo, a acreditar de novo, a esperar de novo. Porque a verdade é que eu tô com medo. Medo de dar errado mais uma vez. Medo de tentar e quebrar a cara de novo. Mas maior que o meu medo é essa vontade de ver o teu agir na minha vida. Toca nos cantos do meu coração que ficaram duros com o tempo. Quebra as paredes que eu fui levantando para me proteger da dor. E me lembra que o Senhor ainda me ouve, que não me esqueceu, que esse silêncio não é castigo, que essa fase estranha não vai durar para sempre. Me convence, Deus, de que tem um plano nisso tudo. Me convence de que eu não estou sendo quebrado por acaso. E enquanto eu não entendo, me dá paz. Não aquela paz que vem quando tudo está certo, mas a paz que só vem do teu Espírito. Aquela que segura a gente por dentro, mesmo quando tudo lá fora desaba. Me sustenta, me esconde em ti e me faz lembrar todos os dias que eu não estou só. Amém. Se você chegou até aqui, respira fundo. Talvez seja a primeira vez em dias que você sente esse alívio no peito. Não porque tudo se resolveu, mas porque de alguma forma você se lembrou que não está sozinho. E isso já muda tudo. Não apaga o cansaço, mas reacende a fé. E às vezes é só isso que a gente precisa para continuar mais um pouco. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a espalhar palavras que sustentam quem está quase caindo. Deixa também o seu like, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo precisa alcançar mais gente que está no limite e nem sabe o que procurar. Nos comentários, escreve só uma frase, curta, mas com verdade, algo que resuma o que você crê, mesmo no meio da dor. Pode ser: eu continuo mesmo sem entender. Essa simples frase pode ser resposta para alguém que vai ler ali embaixo e sentir que não é o único passando por isso. Se você sente que precisa se reconectar, se fortalecer, encontrar direção e constância na sua caminhada com Deus, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem algo ali preparado com carinho para te guiar semana após semana com propósito e profundidade espiritual. É para quem quer parar de andar em círculos e começar a caminhar com verdade. Que Deus te abençoe com força no invisível, coragem no que ainda não se resolveu e fé onde você pensava que não tinha mais. A gente se encontra no próximo vídeo. E até lá, continua firme. Mesmo que por dentro tudo ainda esteja bagunçado, Deus está agindo, mesmo em silêncio.